Olá, para quem nos acompanha, sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo nas engrenagens invisíveis do esporte. Hoje a nossa missão é destrinchar uma teia bem complexa de disputas internacionais, dívidas milionárias e liminares judiciais. E o nosso objetivo é traduzir toda essa loucura corporativa para a realidade de quem, no fim das contas, só quer saber do que vai acontecer com o Botafogo dentro de campo. Com certeza. É um prazer estar aqui para essa conversa. O que torna esse cenário tão fascinante é que hoje não dá mais para separar as coisas, sabe? No futebol moderno, o que acontece nas salas de reunião lá em Londres ou na França decide, o futuro imediato de um clube aqui no Brasil. Exatamente. Nós reunimos dados de uma série de reportagens recentes, notas oficiais sobre essa crise na governança da Eagle Football e vamos conectar isso tudo com o mercado de transferências e com a pré-Libertadores. A gente vê que é uma verdadeira guerra civil corporativa envolvendo John Textor. Para começar a organizar a linha do tempo, que parece até roteiro de série de suspense, como é que essa crise estourou nas últimas semanas? Olha, a cronologia recente é bem intensa. A gente teve, no dia 27 de janeiro, a notificação oficial da remoção do Textor do cargo de diretor de uma empresa chamada Eagle Bidco, lá pela autoridade britânica, a Companies House. Aí, logo em seguida, no dia 29 de janeiro, ele retaliou, publicando uma nota oficial fortíssima, afirmando que já tinha retomado o poder. E o mais louco é que, no meio desse fogo cruzado, ele continua no comando da SAF do Botafogo. Para traduzir essa sopa de letrinhas das empresas para quem está ouvindo e talvez seja iniciante nesse papo de finanças, eu gosto de usar uma analogia. Vamos imaginar que a Eagle Football Holdings é a dona de um condomínio inteiro. O Textor é o acionista majoritário, o dono de 93% desse prédio. Já a Eagle Bidco é só a empresa contratada para ser a síndica, aquela que administra a portaria no dia a dia. Adorei essa analogia, faz todo sentido. Pois é. Então, o que a autoridade britânica registrou foi a remoção dele do cargo de síndico, mas ele continua sendo o dono do prédio. E a briga é justamente porque o dono do prédio está lutando contra os credores para decidir quem é que assina os cheques, né? Assina os cheques e dita as regras do jogo. E a raiz de tudo isso, o grande problema financeiro, é um empréstimo gigantesco que não foi pago. Lá em 2022, o Textor pegou 450 milhões de dólares com um fundo americano chamado Ares. Isso foi para ele conseguir comprar o Lyon, na França. Quando você tem uma dívida na casa de quase $500 milhão e o fundo credor começa a cobrar, a governança interna simplesmente entra em colapso. E foi esse colapso que gerou a demissão de diretores importantes, não foi? Porque, lendo as fontes, a gente vê que o Stephen Welsh e o Ementácio foram demitidos e o motivo específico bate direto no Botafogo. Bate direto. Esses dois diretores eram apoiados pelo fundo Ares e o Textor queria fazer um aporte financeiro, um repasse urgente para quitar dívidas aqui no Botafogo. Mas o Welch e o Tsaio discordaram totalmente desse modelo de injeção de dinheiro. Eles queriam travar o envio de recursos para o Brasil. Aí a reação dele foi a força bruta corporativa. Exato. Ele removeu os dois do conselho justamente para poder votar sozinho na Assembleia e destituir a diretoria rival que estava segurando o dinheiro. Foi uma manobra agressiva para manter o Botafogo respirando, mas que gerou uma retaliação pesada. E gerou aquela nota oficial indignada que a gente mencionou. O Textor alega que foi vítima de um acordo secreto. Ele acusa abertamente a Michelle Kang, que comanda o futebol feminino do Lyon, de se aliar ao fundo Ares e a um diretor da própria Eagle Bidco para montar, digamos assim, um conselho alternativo lá na França. Um conselho governando pelas costas da Eagle Football Holdings. Isso é gravíssimo se a gente olhar pelas leis francesas. O Lyon é uma empresa de capital aberto, listada na Bolsa. A legislação francesa para o mercado de capitais exige transparência absoluta. O Textor alega que criar esse acordo paralelo fere completamente as leis francesas de governança porque esconde mudanças de controle acionário do dono de 93% das ações. É um golpe de Estado corporativo. Mas aí quem acompanha só o Botafogo se pergunta: se ele foi removido lá no Reino Unido e está nessa briga na França,
como é que ele continua mandando, contratando e demitindo no Rio de Janeiro? A resposta para isso é um escudo jurídico muito forte. Em outubro de 2023, a Justiça do Rio de Janeiro concedeu uma liminar que garante a manutenção do controle dele no Botafogo. Essa liminar carioca segue valendo. Então, mesmo que uma decisão lá na Inglaterra tente tirar ele da operação diária, a lei brasileira e essa liminar anulam os efeitos práticos da decisão britânica exclusivamente para o contexto do Botafogo. Por enquanto, a caneta da SAF brasileira está segura na mão dele. E é com essa caneta que ele tenta sustentar o projeto, se defendendo com o argumento de que ele tem um histórico de sucesso. Ele bate muito nessa tecla de que sabe transformar clubes insolventes, clubes falidos, em campeões históricos e reconhecidos globalmente. Ele usa o próprio Botafogo como exemplo de recuperação no Campeonato Brasileiro, né? Ele usa, sim, mas a gente nota que esse discurso de transformar clubes insolventes precisa de lastro na realidade financeira atual. Com essa instabilidade toda, o desafio monumental passa a ser recuperar a credibilidade institucional aqui na América do Sul. O Botafogo precisa provar para órgãos reguladores brasileiros, como a CBF, e para a própria Conmebol que o projeto da SAF é sólido. Não dá para ter a credibilidade abalada no mercado. De jeito nenhum. O mercado e as entidades precisam ter certeza de que o caixa do clube não vai virar refém dessa briga lá fora. Porque no curto prazo o impacto financeiro direto no fluxo de caixa do Botafogo já está sendo brutal. Brutal mesmo. Ele próprio chamou a situação de um atoleiro financeiro. Lendo as reportagens, a gente percebe que o Botafogo enviou recursos e até jogadores para o Lyon. E deu certo por lá. O Lyon hoje é um dos favoritos na Europa League. Mas o Botafogo ficou à deriva no Brasil. O clube tem créditos internos altos a receber da Rede Eagle, mas os pagamentos não chegam porque esse conselho secreto na França bloqueou o dinheiro. O caixa secou no momento mais crítico. E isso gera uma instabilidade administrativa que afeta o moral de todo mundo no clube. Recentemente, a gente acompanhou uma leva de demissões no departamento de futebol para tentar cortar gastos. Imagina o efeito disso no elenco principal e no planejamento de longo prazo. Jogadores e comissão técnica ficam num ambiente de apreensão total, sem saber se a estrutura prometida vai se sustentar ou se vai ter salário atrasado no mês que vem. Real, agora é o controle estrangeiro. O Textor vai enfrentar uma batalha jurídica insana. Se essa dívida de 450 milhões com a Ares não for resolvida, o fundo pode tentar asfixiar a operação financeiramente para forçar uma reestruturação e tomar o controle definitivo do grupo inteiro. E se a Ares assumir o controle, os objetivos mudam, porque eles vão querer recuperar o investimento rápido. O Botafogo pode se tornar só um ativo para ser liquidado ou reduzido, o que destrói o planejamento esportivo. E a resposta a tudo isso acaba caindo no gramado. O time tem um jogo de vida ou morte contra o Nacional Potosí pela pré-Libertadores no Newton Santos. Perdeu a ida na Bolívia por 1-0 e agora precisa vencer por 2 gols de diferença. As implicações de uma eliminação agora são gigantescas, tanto no calendário quanto no cofre certame. É o verdadeiro divisor de águas da temporada. Se avançar, o clube garante $500 mil. Passando de novo na próxima fase, entram mais $600 mil. E se chegar na fase de grupos, garante logo $1 milhão só pela participação, além de 330 mil por cada vitória. Sem o dinheiro da Europa, essa premiação da Libertadores virou o oxigênio essencial do clube. Oxigênio puro. E se for eliminado pelo Nacional Potosí agora, a regra é cruel. O time não vai para a Copa Sul-Americana. Fica com um buraco no calendário internacional em 2026. E essa restrição de fluxo de caixa bateu forte no orçamento para contratações no meio da temporada. O exemplo perfeito é o caso do zagueiro Dantas. Ele tem 21 anos e já era o plano A do Botafogo para 2025. Mas a negociação empacou antes, justamente por falta de grana à vista, não foi? Foi sim. O clube não tinha fluxo de caixa para chegar no acordo sobre a forma de pagamento e o momento da liberação com o Novo Horizontino. Agora o negócio andou e eles estão só esperando o time paulista encerrar a participação no campeonato estadual. O Dantas é um jogador que traz muita versatilidade para uma linha defensiva que precisa de reposição, mas o que mais impressiona são os números recentes dele.
Impressionam mesmo, 80 e poucos, 90% de acerto de passe, né? Exatamente, 90% de acerto de passes, atuando de forma centralizada, e um ponto muito destacado pelos analistas é a melhora no controle emocional dele. Em 2021 ele tomou 8 amarelos e 2 vermelhos, mas agora em 2026 ele só levou um cartão amarelo até o momento. Amadureceu muito rápido. É uma evolução fundamental. Mas se a história do Dantas está encaminhada, a situação do Medina, volante argentino, ilustra bem como a burocracia também é afetada pelo caos financeiro. O Medina é uma das grandes contratações, mas a estreia dele esbarrou nas restrições de registro e na falta de tempo hábil para tirar o visto de trabalho. Demorou tanto para destravar a burocracia financeira do negócio que o clube perdeu os prazos. A janela de inscrição da Conmebol fechou no dia 13 de fevereiro. A do Campeonato Carioca para a Taça Rio encerrou no dia 20. O Medina perdeu as duas. Ele tá treinando, tá lá no clube, mas as amarras burocráticas impedem ele de atuar nas competições atuais. E quando é que ele vai poder finalmente estrear? Só no Campeonato Brasileiro, provavelmente lá pela 5ª rodada contra o Atlético, ou se o Botafogo conseguir o milagre de sobreviver a essa fase prévia, ele pode ser inscrito na fase de grupos da Libertadores. Mas até lá, é um reforço caríssimo assistindo aos jogos decisivos da arquibancada. Resumindo o que a gente destrinchou aqui para nossa audiência, nós temos uma disputa de gigantes em cortes europeias e supostos acordos paralelos que secaram o caixa de um clube no Brasil no curto prazo. E isso força o Botafogo a sobreviver jogo a jogo, dependendo de uma vitória heróica na pré-Libertadores, para garantir o dinheiro e o calendário que vão manter o planejamento vivo no meio dessa tempestade. É um cenário limite e eu acho que isso deixa uma reflexão muito importante para quem está acompanhando essa história. Durante anos, o modelo de multiclubes foi vendido como a salvação global para times em crise. A ideia de pertencer a uma rede que se apoia. Mas quando um clube que está saudável no Brasil ajuda a financiar a ascensão de um clube irmão em outro continente e depois fica sem receber porque os bilionários entraram em guerra civil lá fora, quem é que realmente protege o torcedor e o patrimônio local? Como evitar que uma instituição centenária vire só uma linha de crédito descartável na briga dos controladores? Esse é o pensamento provocativo perfeito para a gente encerrar a nossa análise. É uma pergunta que o mundo do futebol vai ter que responder muito em breve. Agradeço imensamente a companhia de todos que nos ouviram nesse mergulho pelas finanças e pelos bastidores corporativos do esporte. Continuem questionando e acompanhando os detalhes além das 4 linhas. Até a próxima.